Oi pessoal, hoje eu queria falar sobre resistência bacteriana aos antibióticos. Esse é um tema que vem crescendo de importância e hoje estima-se que em escala global as mortes por infecções causadas por germes multiresistentes a drogas estejam se aproximando de 700 mil mortes ao ano. Bom, esse é um número muito grande e mostra que a febre vem voltando, a febre dos hospitais e a febre de que a gente não tem só no hospital. Com o uso indiscriminado de antibióticos, existem bactérias multiresistentes em vida livre. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos evolutivos dessa relação entre bactérias e antibióticos e também as futuras perspectivas nessa área. Uma pequena viagem no tempo é necessária. A morte por febres contraídas em ambiente hospitalar, elas foram pela primeira vez estudadas de forma sistemática pelo Ignaz Semmelweis. Eu já abordei isso aqui no canal do YouTube, mas o Semmelweis, que era húngaro e trabalhava numa grande maternidade em Viena, notou que na enfermaria havia duas enfermarias, uma que era onde os partos eram feitos por enfermeiras e outra enfermaria que era onde os médicos eram os responsáveis pelos partos. A mortalidade por febre puerperal sempre foi maior na enfermaria dos médicos, e ele conclui, a partir de uma série de coincidências, inclusive a morte de um amigo seu, que foi ferido durante uma autópsia que fazia numa paciente com febre puerperal e morre depois com os mesmos sintomas. Semmelweis conclui, antes da caracterização e descoberta de bactérias, que aqueles agentes que provocavam a febre puerperal eram transmitidos pelos médicos que não lavavam as mãos no intervalo entre um exame de uma paciente e outra, e também às vezes vinham com a mesma roupa que faziam autópsia e elas iam examinar os pacientes. Bom, ele introduz a lavagem de mãos, ele propõe a retirada a troca de roupa entre a autópsia e o exame da paciente. Tem uma queda drástica da mortalidade na enfermaria dos médicos, mas ele se torna incompreendido por estar insinuando que os médicos transmitiam doenças, perde emprego, volta a Budapeste, lá também não consegue ter sucesso na sua teoria, começa a ter alterações psiquiátricas e morre enquanto internado num hospício. Bom, passado um tempo, com a descoberta das bactérias, se começa a tentar fazer vacinação contra bactérias. A primeira não foi feita por Jenner, que usou, digamos, a pústula da lesão da vaca, na varíola, de bovinos, e havia então uma similaridade de proteínas e gorduras de membrana entre o agente da varíola da vaca com o agente que provocava a varíola humana, e com isso se conseguiu ter uma proteção cruzada por, digamos, injetar um vírus de menor resistência. Posteriormente, Pasteur começa a trabalhar com vacina de cólera em aves e mais tarde em antrax de bovinos, e ele utiliza uma outra alternativa. Ele pega a mesma bactéria, no caso é uma bactéria, não um vírus como era no caso da varíola, e começa a modificá-la em laboratório. Em vez de você pegar da natureza, ele modificava a virulência, expondo a bactéria a agentes, como por exemplo o permanganato de potássio ou oxigênio, e fazia com que então a cultura proveniente dessas alterações de laboratório pudessem ser
digamos, essas bactérias pudessem ser injetadas e preparadas como vacinas, dando a imunidade ao agente que estava na vida livre, ao agente que tinha patogenicidade plena. Isso também podia ser conseguido quando se faziam culturas sucessivas de agentes infecciosos, e eles, na ausência de um competidor ou das defesas do organismo, eles não precisavam manter aquele aparato de agressividade, da capacidade de invadir tecidos, porque para eles tinha-se tudo. É mais ou menos como motorista de táxi hoje. Antigamente eles tinham que saber o nome das ruas, hoje eles já não lembram mais porque tem um aplicativo que diz o nome das ruas. Então ele se desfaz, as bactérias podem, ou vírus podem se desfazer dessa capacidade patogênica. A atual vacina da febre amarela foi exatamente assim, né? Incubando progressivamente embrião de galinha o agente, o vírus da febre amarela, e chega uma hora que ele perde a agressividade e você pode então inoculá-lo e proteger contra a versão original. Bom, vacinas para bactérias, como são muitas, difíceis de obter, mas o surgimento de antibióticos em 1936, o primeiro antibiótico, primeiro produzido por um micro-organismo, a penicilina, mas antes a sulfonamidas, já na década de 30, mostravam que eram capazes de destruir as infecções que existiam, as pneumonias podiam ser tratadas, as infecções cirúrgicas. Isso representou uma esperança muito grande. No entanto, ao contrário do que você fazia quando você cultivava as bactérias em meio que elas não tinham que se preocupar com defesas, na hora que você começa a dar antibiótico, as bactérias que randomicamente tinham mecanismos moleculares de resistência aos antibióticos, elas proliferavam e tinham espaço, e as que morriam no antibiótico desapareciam, liberando mais espaço para as bactérias patogênicas. Além disso, as bactérias possuem mecanismos de compartilhar essa resistência com as demais. E isso, ou seja, uma descobriu uma enzima, ou tem um gene que codifica uma enzima, por exemplo, a beta-lactamase, ela passa rapidamente para as demais, às vezes no mesmo biofilme. Isso faz com que o antibiótico, em vez age com uma pressão seletiva, ou seja, selecionando as bactérias mais aptas a infectar. E nós não somos páreo para bactéria. Por exemplo, no nosso ciclo de vida, uma bactéria que a gente tem direito a uma geração, né? Nós vamos gerar filhos ao longo de um ciclo de vida, alguns poucos. Uma bactéria, uma família de bactérias tem literalmente milhões de ciclos de vida dentro do nosso corpo, de centenas de milhares a milhões. Ou seja, a chance de funcionar como a seleção natural funcionar como uma pressão para a resistência ao antibiótico é incomparável. Nós que somos organismos, digamos, mais complexos, é muito difícil mudar o layout. Vamos supor que eu achasse que era importante ter uma mutação, as condições ambientais dissessem que ter 3 braços seria uma vantagem. Ora, até você desenvolver homens com 3 braços, né, ou que tem alguma outra propriedade, um outro órgão novo, vai demorar literalmente centenas de milhares de anos. Uma bactéria não, ela faz isso por vezes em horas. Então não temos chance com as bactérias em termos de competição e evolução comparativa. E isso fez com que acontecesse isso, né? Nós tivemos as primeiras fases com Semmelweis, aí você tem a penicilina sendo aplicada como remédio nos anos 40, embora o conceito tivesse sido feito por Fleming já nos anos 20 e o Florey e Shen tivessem, digamos, confirmado e aprimorado o processo, em escala industrial a penicilina começa a ser aplicada nos anos 40 por causa da Segunda Guerra Mundial.
Bom, aí começa nos anos 50 todo mundo achar que as febres seriam destruídas, as infecções bacterianas por antibiótico. Aí se começa nos anos 60 a se descobrir que as bactérias tinham plasmídios, ou seja, fragmentos de DNA que passavam uma para as outras, e começavam a aparecer as primeiras relatos de é, é, resistência a antibióticos. Depois você começa a ter alterações, estudar melhor a bioquímica da resistência aos antibióticos, começa a desenvolver nos anos 80 alvos específicos, e em 1990 você começa a trabalhar com genômica e procurar então trabalhar em alvos específicos dos genes das bactérias. Mas isso foi acompanhado de falência. Quanto mais você trabalhava em novas drogas, em novas colocações, você ia perdendo a chance, as bactérias iam se adaptando muito mais rápido do que a pesquisa, ou seja, a sua possibilidade de variação genética era muito mais efetiva e veloz do que a descoberta. E, ao mesmo tempo, por problemas mercadológicos, né, o custo de produção de novas bactérias e a baixa taxa de novos antibióticos e baixa taxa de lucro fez com que houvesse um progressivo desencanto da produção de novos antibióticos. E hoje nós estamos quase numa situação de tentar voltar à era escura dos semmelweis, ou seja, a história de você não ter mecanismos para o controle de infecção das bactérias. E por que isso? Bom, então a gente vai ver primeiro a evolução no tempo. Os antibióticos lactâmicos, né, eles são muito utilizados na prática médica, e de repente algumas bactérias desenvolveram uma enzima que destrói o ácido lactâmico, a beta-lactamase. Então você vai ver que hoje o número de enzimas, né, a evolução da resistência, né, e enzimas envolvidas na destruição da lactamase vem sendo acompanhada, quer dizer, as bactérias vêm desenvolvendo um arsenal cada vez maior de mecanismos de proteínas que inativam toda uma família de antibióticos muito resistentes. Isso acontece, esse aqui é um pouco complicado, esse gráfico, é que o antibiótico ele deixa a esfera humana e passa a ser usada em vários lugares. Primeiro, houve um excesso de uso de antibióticos por parte dos profissionais da saúde, mas a produção de criação de animais, né, praticamente você dá antibiótico profilático para evitar doenças em porcos, ovelhas, em bovinos, aves, e você coloca isso em quantidades muito grandes, e alguns desses, primeiro esses antibióticos, o descarte deles é feito em condições precárias, e alguns deles são excretados por nas fezes e urina, atingindo a vida livre. Também em agricultura, né, se usa bastante antibiótico profilático, e isso atinge os rios, atinge o entorno, colocando então, fazendo com que as bactérias de vida livre tenham contatos com antibióticos que eram usados em hospitais. Os resíduos das fazendas também a mesma coisa, você atingem água, atinge solo, passam para animais de vida livre, outros animais que estão selvagens. Na indústria, também na agricultura, você usa alguns antibióticos como se fosse um defensivo agrícola, e isso faz com que, além dos antibióticos que nós utilizamos para tratamento humano, o seu descarte, que fazemos às vezes de forma irregular nas pias e esgoto, que atingem a vida livre, a gente tem colocado no mundo cada vez mais antibióticos em todos os sistemas, fazendo com que hoje a chance de você encontrar uma bactéria multiresistente não seja só no hospital. Você pode ser contaminado no meio externo com bactérias multiresistentes.
Bom, então, tem gente hoje que acredita que nós vamos ter que desenvolver, daqui a pouco nós vamos estar chegando no Semmelweis de novo, ou seja, daqui a 10 anos, se assim continuar, não haverá mais antibióticos capazes de pegar essas bactérias, o que significa um retorno ao passado, ao retorno antes da primeira metade do século XIX. Mas aparentemente espero que isso não aconteça e tem novas perspectivas. Novas drogas estão sendo sintetizadas, uma delas são o bloqueio das bombas de defluxo. A bactéria tem sistemas que gospem fora, regulam os canais da sua parede com o meio externo e não só impedem a entrada de antibióticos para dentro do seu compartimento intracelular, mas também ejetam essas drogas através de mecanismos enzimáticos bastante eficientes. Então, está se desenvolvendo uma nova família de drogas que bloqueiam essas bombas de efluxo. Por vezes algumas bactérias se vestem de uma capa de proteção, como se fosse um homem de ferro, através de açúcares e gorduras, que impedem, tornam que o antibiótico precisa penetrar na bactéria para poder atingir o seu material genético e ela se encouraça. Então existem hoje drogas que vão, digamos, quebrar essa muralha, permitindo o acesso de antibióticos já existentes e que não são bloqueados porque eles não conseguem penetrar na parede bacteriana. Talvez com o auxílio de outras drogas você possa chegar a isso. Existe uma família importante de drogas que atacam os ribossomos das bactérias, que fazem que são fundamentais para que que ela se divida, que ela faça novas proteínas, né? Então, isso também é uma linha promissora. E também existem novas drogas que inibem a produção da beta-lactamase, que destrói o ácido lactâmico e todos os seus antibióticos dele derivados, fazendo então com que a gente possa reutilizar os antibióticos baseados no lactamão. Bom, e mais importante, já existem negociações nas Nações Unidas e na Organização Mundial de Saúde para que se estabeleça uma governança global do uso de antibióticos, a sua regulação, as formas de utilização disso na agricultura, no processo produtivo e também descarte adequado, ou seja, vamos controlar o uso de antibióticos através de uma legislação global. Bom, é isso que nós temos para hoje, mas é importante saber que até hoje a gente tem uma noção de que a evolução é um processo lento, é lento para nós, é lento para organismos multicelulares, é lento para organismos mais complexos. Para a bactéria, o tempo que nós temos é uma eternidade. Ela muta em horas, ela desenvolve, ela pode fazer pressão seletiva no tempo de um dia. Por isso que nós devemos estar cada vez mais conscientes sobre o uso de antibióticos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.